5, como mentais, nos níveis saudáveis e com o mental aberto, vão trazer, talvez seja o que mais consiga captar essa qualidade específica, chamada de iluminação, clareza. É quase que esse estado meditativo de você ver tudo e todas as coisas com clareza mesmo. É a iluminação da mente. Quando eu me lembro que algumas pessoas, eu estou rodeado de 5, né? Sempre tive rodeado de 5 na minha vida. Não basta o pai, o sócio e amigos, colegas, ou como... E eu também, acho que talvez a minha segunda energia mais forte, talvez, muito presente. E é muito doido, né? Como tem muitos 5 na área do conhecimento mesmo, claro que isso não é obrigatório, se bem que nos níveis saudáveis vira uma marca registrada, né? Os professores e aqueles que trazem os portadores do conhecimento da luz de alguma forma. Não é obrigatório, mas é um chamado de alma, principalmente no nível 3 para cima, onde você é chamado a usar as características sublimes da tua alma para o mundo e fatalmente vai cair em clarear a ignorância, tirar o mundo das trevas. E aqui eu não estou falando de trevas emocionais, eu estou falando das trevas do conhecimento. Muito dolorido para os 5 a ignorância e as trevas. É muito dolorido. Tamanho a natureza dele de ver a luz, né, do desdobramento. Não é insight, com a compreensão. Compreendo o mundo, o universo todo. Está claro para mim. É isso. É entendimento. E a ignorância e a falta desse entendimento, o não acesso a ele, é muito dolorido. Eu estou falando a palavra dolorido, mesmo sendo emocional, mas é dolorido, sim. É desesperador não entender, não ter clareza, não entender. Isso vai se desdobrar nos 9 níveis para baixo, como a gente sabe. Óbvio que lá embaixo não é mais o entendimento, é o conhecimento, né? Você trocou uma coisa por outra, de certa forma, é a informação, não é tanto a iluminação direta, o realize, né, da realidade ali, são mais apegos a informações, mas é uma maneira, de certa forma, o medo básico dele passa por fugir do medo enorme da ignorância, de certa forma, revelar o funcionamento de tudo e de todas as coisas. E não é à toa que os 5 parece que essa coisa doida em direção ao espaço, cara. É muito doido, quantia de 5 em direção ao espaço mesmo. Estudar o astronauta, estudar o universo, estudar a estrela, estudar não sei o quê. Muitos 5 estudando enneagrama, né? E tanto em baixa quanto alta consciência ainda assim. E os 5, lá em alta consciência, eles são os visionários, né? Às vezes a gente põe o 7 como visionário, o 7 é mais futurista, tem um certo visionário empreendedor e tal, mas o visionário que enxerga uma determinada compreensão que ainda não foi compreendida e traz uma originalidade de uma compreensão numa 8ª acima é o 5, né? Eu tenho essa crença forte de que cada uma dessas almas, elas têm uma contribuição específica para dar em acesso alto, né? E os 5, eles vão jogando para dentro do nosso planeta, nos tirando da ignorância, trazendo conhecimentos, colapsando conhecimentos, vamos dizer, da nuvem, da caixa, do que quer que seja,
trazendo, dando de presente em forma de livros para a humanidade, né, de certa forma. Isso parece ser uma característica muito forte, uma contribuição, né, que os 5 fazem. E fazem essas coisas doidas, né? Tipo, o próprio Stephen Hawking, não sei quem assistiu Uma Teoria de Tudo, né? O próprio Einstein, né? E o Einstein provavelmente com uma consciência alta. Alguém pelo menos no nível 3, pelas palavras pela abertura emocional, pelas palavras que ele acessa em determinados momentos da vida. É uma pessoa que está o tempo inteiro falando sobre o insight, sobre o estado de transe, sobre a grandeza de Deus, e ainda assim decodificando a teoria da relatividade. Então não é aquele 5 lá no nível 6 que a gente vai ver, que é a arrogância pura, no sentido de achar que, né, fazendo um paralelo aí com o 4, que é conhecimento fútil, as pessoas são burras e ignorantes. E a partir do nível 6 e 7 eu vou fazê-las saber que elas são burras e ignorantes. A regra de chumbo no 5, do nível 6 para o 7 eu vou fazer as pessoas terem certeza da ignorância e da burrice e da estupidez delas. E vou me tornar muito apegado a determinada, achando que eu sei das coisas e os outros não sabem. O 5, no nível 6, todos nós temos tendência a defender nossa personalidade de uma certa forma agressiva. E o 5 no nível 6, ele vai defender, ele vai bater boca com todo mundo ao redor dele, mostrando como as pessoas são meio burras e ele sabe a verdade. E ele tem o conhecimento, ele tem a inteligência. Esse movimento de desespero, de distância da verdadeira inteligência lá em cima, né? Então ele vai ficar operando em cima vamos dizer, uma vida ao redor de livros, vamos dizer assim, de alguma forma, metaforicamente falando. E essa clareza, né, de um Eckhart Tolle, né, que quase todas as pessoas que eu estudo, que eu considero o Dilts, o Russ, eles falam que o Eckhart Tolle está 2 níveis acima. Eles olham e falam, o Russ reconhece como um iluminado. Aí seja qual for o nível, não importa. O Dilts também reconhece como... E o Eckhart Tolle com aquela cara de gnomo que ele tem, fazendo... Tem 500 vídeos dele. O Poder do Agora é um livro de uma iluminação surreal. E a capacidade dele de trazer para termos absolutamente simples. Trazer a presença... que os Vedas ensinam a presença, é verdade. Nos Vedas tem tudo que a gente precisa saber. Mas trazer isso para uma forma ocidental, simples e óbvia, é uma arte, né? Eu gosto de chamar o emocional de superior de abundância, né? O momento em que eu, de fato, ao invés de estar na avareza, que para nós é o coração no Polo Norte, né, o coração que se fecha, esfria, baixa a temperatura, fica pequenininho e se protege. E aí eu estou na sua frente, mas eu não sinto você, porque o coração de fato está contraído, protegido e economizado, sabe? Eu vou ter uma economia do coração, se é que a gente pode dizer isso. E de fato energeticamente há um recolhimento, né? E versus a abundância, que é quando eu abrir o fluxo da vida inteiro, passa e atravessa, eu estou na sua frente, o que é seu vem aqui, vai, e não tem apego, né? Um dos nomes aqui, tem gente que chama o emocional inferior de apego versus não apego. Também acho um nome muito legal. E aí, o 5 uma das sombras é o apego, né? Ter alguma coisa e segurar ela. É aquela coisa, isso aqui é pouco, eu vivo com pouco, mas é o pouquinho que é meu, tá? E ninguém põe a mão. E aí eu não vou para a abundância, eu vou continuar ficando no pouco. E eu posso querer reter coisas, reter energia, reter conhecimento, reter, né? Essa retenção, né? Se não me engano, o nome aqui para o Russ é retention, né? Retenção mesmo. Eu gosto também do nome avareza, se não me engano, preciso procurar. E também foi mudado nos últimos 2 anos por um 5, né? Então tende a ser uma coisa legal. E eu gosto de chamar aqui de abundância, aí eu realmente gosto de chamar flow, né?
e por aí vai. Na mente, né? Aqui eu pus a retenção aqui na mente, também é uma característica. Eu chamo no meu livro de economia, tem vários outros nomes, essa coisa de, no momento em que eu quero ter apego, que eu acho que vai acabar, que não tem para todo mundo, tem essas coisas todas, a minha mente ela fica fixada em economizar, no sentido de, sei lá, meter as planilhas Excel, ver quanto tem, quanto não tem, planejar, não necessariamente dinheiro, tá? Que uma autopreservação reprimida não é isso, mas eu vou ficar toda hora noiado com os recursos que estão acabando e que não vão ser suficientes. Recursos que podem ser desde a minha energia até a água do planeta. Tem horror a desperdício. Impressionante como os 5 em geral têm horror a qualquer tipo de desperdício. Da água, de energia, de pessoa. Então ele tenta ficar com uma coisa, não, usar, não desperdiçar. É como se os recursos fossem limitados mesmo. Então é necessário a criação e a retenção e também usar estratégias para fazer o melhor uso da pouca água que eu tenho. Entendeu? Quem sabe com a inteligência eu consigo segurar mais aqui, apertar, controlar a saída aqui, botar uma planilha Excel para manter ali, né? Eu vou ficar pirando em cima dessa não gosto da ideia de que está solto, eu gosto da ideia de que tem um controle, mesmo que um controle mental sobre os recursos, que eu tenho domínio sobre eles, que eu tenho clareza sobre eles, né? E o mental superior, né? Clarity, o Russ chama também de illumination, né? Iluminação, onisciência, né? Onisciente, entrou no flash, né? Tem a compreensão de Deus direta, na mente de Deus, né? Pum, entendi. Eureka! Entendi. Very well. Aqui acho que está bem claro o que acontece. Distorsão do mental. Eu saio desse mental todo e começo a ter cada vez mais pensamentos, começo a cada vez me desconectar daquele conhecimento e querer mais esse conhecimento do HD, informação, achar que se eu não tiver esse conhecimento eu não vou ter segurança. Então, para os mentais, cada vez mais, segurança é igual à quantidade de informação que eu tenho, a quantidade de informação sobre o futuro, sobre as coisas. Eu vou ficando, né, cada vez mais dependente de informação, de pensamento, e vai distorcendo essa coisa toda, vou entrando no medo, vou querendo ter um pouco mais antecipação de futuro, que acontece em todos os mentais, e os 5 eu vou entrando dentro da minha mente cada vez mais, vou saindo da realidade do mundo lá fora, vou criando modelos mentais, vivendo no mundo de videogame cada vez mais como proteção que eu tenho, né? Isso vai acontecer fortemente lá, dos 5 para baixo a gente vai ver. Quando eu tenho choque no nível 4, do 3 para o nível 4, o meu pensamento ainda mais distorcido, que vai, portanto, aí eu entro no pensamento, informação, conhecimento, vai sequestrar o meu coração. E o 5 tem um quesinho de melancólico também, de certa forma, né? Ele vai para aquele lugar onde ele está sozinho, e lá ali sozinho ele está rolando sentimentos. Mas sentimentos que estão, de certa forma, sequestrados por essa sensação, né, do vazio. É um vazio mental, um vazio do conhecimento que não se preenche, da compreensão que não se preenche, né, e fica ali, tem um sentimento ali que fica alimentando isso, né, e o corpo não, o corpo, enfim, está fora da jogada, né. Ele curte, entre aspas, a melancolia mental ali também, com certo inverno, bem característico dos pontos de baixo do Enneagrama, né? Vamos dizer que o verão está lá em cima, o inverno está aqui embaixo, né? Outono e primavera. Nós, como 7, estamos no meio da primavera mesmo. Então tem os ciclos e as estações aí posicionados também. Muito bem. Dinâmica de medos e desejos. Qual é o medo central e fundamental e básico? De não ter a habilidade de distinguir o que é real e o que é verdadeiro. Essa é a melhor tradução que eu consegui fazer. Entenda como medo de ter a ignorância, de não saber, né? Saber com S maiúsculo, não saber o que é verdadeiro, o que não é, de não compreender o todo. Esse é o medo básico, né? E o nome aqui, né? O visioneiro, o pioneiro visionário. E aí é o cara que de fato cria uma coisa, uma linha de conhecimento que até então não existia. É uma contribuição originalíssima, né? E é fácil de reconhecer esses nomes, né?
num Einstein, enfim, mesmo, óbvio que não vivia aqui, né? Mas quando o cara entra nesses estados de êxtase, né? Um Stephen Hawking, o que quer que seja, o universo não joga dados, né? Desejo, entender a realidade, o universo, descobrir a essência das coisas. Então esse é o desejo básico, tá? Então tudo vai circular em um desejo fundamental de entender a realidade, de entender o universo, de descobrir a essência das coisas, versus o medo de não ter habilidade para distinguir o que é errado do que é certo, o que é o verdadeiro versus o falso, né? O medo da ignorância versus a necessidade de entender o universo. Coisa básica, né? Observador perceptivo, né? Observação, muita percepção das coisas. E o medo é que a minha inteligência sozinha não seja o suficiente para me dar confiança. Quanto mais eu caio, mais eu perco a confiança de que o que eu sei é suficiente. Então já começa aqui, já. O que eu sei, minha inteligência sozinha, não. E eu vou perdendo confiança em mim mesmo, no meu próprio conhecimento, né? No nível 3, os mais saudáveis que a gente vai achar perambulando por aí, meu desejo é atingir a maestria. O que é atingir a maestria? O 5 escolhe um campo de estudo para ele atingir a maestria. É a tendência natural dele falar, peraí, é essa a área da vida, é você? Então eu vou ser reconhecido, eu vou atingir a maestria nesta área da vida. Então é bem comum, né? O doutorado, o pós-doc, o pós-pós-doc, num assunto específico. Ele toma uma decisão de qual é a área que eu vou atingir a maestria. Conhecer um assunto em profundidade, claro que conhecer outros, mas é muito tendencioso um assunto na qual eu vou até o fundo, as profundezas que vai o 4 no coração, eu vou nas profundezas do conhecimento, né? Do entendimento, da iluminação daquilo. Qual é o medo? Que eu não saiba o suficiente para me sentir confiante no mundo, né? E é o inovador focado, então inovação, pioneirismo, mas com foco numa determinada área para ser produzida a maestria.